Bem-vindos à primeira apresentação sobre trigonometria. Trígono, triângulo e metron, medida. Então, medida relacionada a um triângulo, cálculos, medidas, relações dentro dos triângulos. E a história é o seguinte: um belo dia estavam sentados os matemáticos discutindo como complicar a vida dos pobres alunos. Então, eles viram um triângulo retângulo. Então, aqui está o ângulo de 90 graus, um triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo de 90 graus. E ele tinha a hipotenusa medindo A e os catetos medindo B e C. Lembrando, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, é sempre o maior lado, e os outros dois são os catetos. E o triângulo também tinha um ângulo alfa aqui. Ângulo alfa. E os matemáticos resolveram inventar, então, algumas coisas relacionadas a esse ângulo alfa. Então, eles disseram assim, bom, vamos chamar de seno do ângulo alfa, seno de alfa, a divisão da medida do cateto oposto a esse ângulo, pela medida da hipotenusa. Eles disseram sim, isso mesmo, mas vamos também chamar de cosseno de alfa. A medida do cateto adjacente ao ângulo alfa, pela medida da hipotenusa. Bom, sim, tudo bem, eles disseram, mas não é o suficiente. Vamos inventar mais um. A tangente de alfa. E eles disseram, bom, a tangente de alfa vai ser a medida do cateto oposto a esse ângulo, dividido pela medida do cateto adjacente a esse ângulo. Então, claro que a história não é essa, né? A trigonometria, por mais que você não goste, tem inúmeras aplicações na engenharia, na astronomia, na física, etc. Muitas coisas que você tem hoje certamente não existiriam sem os conhecimentos trigonométricos, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando. Mas vamos escrever essas relações aqui, seno, cosseno e tangente, de uma forma mais simbólica. Então, seno de alfa, a gente escreve assim, sen alfa é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, nesse triângulo retângulo, quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? Bom, é o B, né? O cateto oposto é o cateto que está do outro lado, ele está oposto. É o B. Então, B dividido por... Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o A, né? Então, o seno de alfa é B dividido por A. Agora, quem seria, então, o cosseno de alfa? O cosseno de alfa. Bom, é a medida do cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa. O cateto adjacente ao ângulo alfa é o cateto que forma o ângulo alfa junto com a hipotenusa. Então, seria esse cateto aqui, que mede C. Então, o cosseno de alfa é C dividido por... A hipotenusa mede A, então C dividido por A. E o que seria a tangente de alfa? Tangente de alfa, a gente escreve tan. Alguns livros usam TG, mas eu prefiro usar tan. Então, tangente de alfa é igual à medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Então, quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? Nós já vimos que é o B. Então, é B dividido por a medida do cateto adjacente, que é C. Então, tangente de alfa é igual a B dividido por C. Agora, vamos sair desse mundo abstrato e vamos partir para um exemplo prático. Vamos supor que eu tenho um triângulo retângulo, onde a hipotenusa mede 10, um cateto mede 6 e outro cateto mede 8. E eu tenho aqui um ângulo x. E eu quero saber qual é o seno de x, qual é o cosseno de x e qual é a tangente de x. Então, seno de x, cosseno de x e a tangente de x. Bom, então você vai lembrar, o seno de x é igual à medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa, desculpe. Então, é medida do cateto oposto, no caso, o cateto oposto mede 8, é o cateto que está do outro lado. Então, 8 dividido por a medida da hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, então é esse lado aqui. 8 dividido por 10, que é igual a 0,8.
Agora, quanto é... Aliás, eu sempre guardo as relações seno, cosseno e tangente usando esta palavra aqui. SOCATOA. Então, o seno é igual ao oposto dividido pela hipotenusa, cosseno é igual ao adjacente dividido pela hipotenusa e tangente é igual ao oposto dividido pelo adjacente. Isso aqui é um A. Ok? Então, o cosseno de x é igual à medida do cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É o cateto que forma o ângulo junto com a hipotenusa. Então, seria o 6. Esse cateto aqui que mede 6. Então, é 6 dividido pela medida da hipotenusa, que é 10. 6 dividido por 10, 0,6. E o que seria a tangente de x? Bom, é a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Então, a medida do cateto oposto é 8, dividido pela medida do cateto adjacente, que é 6. Isso aqui é igual a 1,333, etc. O 3 se repete até o infinito. Agora, vamos supor que eu tenha um ângulo y aqui embaixo, ângulo y, e eu quero saber o seno, cosseno e tangente do ângulo y. Então, seno de y, cosseno de y e tangente de y. Então, o seno de y é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Desculpe. O cateto oposto mede 6 e a hipotenusa mede 10. Então, 6 dividido por 10 é igual a 0,6. Cosseno de y é igual ao cateto adjacente, no caso é o 8, dividido pela hipotenusa, que no caso é 10. 10, que é igual a 0,8. Aqui ficou apertado, 0,8. E a tangente de y é igual ao cateto oposto, no caso 6, dividido pelo cateto adjacente, que é 8, que é igual a 0,75. 6 oitavos é igual a 0,75. Então, nós vemos aqui uma estranha coincidência, que é o seguinte: o seno de y acabou sendo um valor igual ao cosseno de x, e o cosseno de y acabou sendo um valor igual ao seno de x. Isso não é uma estranha coincidência. O que o y e o x são? Qual é a relação entre eles? Eu sei que num triângulo, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Então, x mais y mais 90 graus tem que fechar 180 graus. Então, x mais y tem que fechar 90 graus. Como eu chamo dois ângulos que somados igualam a 90 graus? Bom, são ângulos complementares. Ângulos complementares. Complementares. E acontece que o cosseno de um ângulo é igual ao seno do seu complemento. Então, no caso aqui, o cosseno de x é igual ao seno do complemento de x. Quem é o complemento de x? Bom, nós acabamos de ver, é o y. É o y. Então, o cosseno de x é igual ao seno do complemento de x. O complemento de x é y. Então, o cosseno de x é igual ao seno de y, que é igual, então, o seno de y é 0,6, então o cosseno de x é 0,6. A mesma coisa aqui. O cosseno de y é igual ao seno do complemento de y. Quem é o complemento de y? É o x. É o x. Então, é igual ao seno de x, que é igual a 0,8. 0,8. E isso não vale só para esse caso específico, isso vale para qualquer triângulo retângulo. Se eu aplicasse o mesmo raciocínio nesse triângulo aqui com letras, digamos que eu tenho um ângulo beta aqui em cima, eu veria que o alfa e o beta são complementares, e eu veria que o seno de beta é igual ao é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, então C dividido por A. O cosseno de beta é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa, então B dividido por A, B dividido por A. E a tangente de beta é igual ao oposto dividido pelo adjacente, então C dividido por B. E você vê que aqui também vale a mesma coisa. O cosseno de beta é igual ao seno do complemento de beta. Então, o cosseno de beta é igual ao seno de alfa.
Alfa e beta são ângulos complementares. A mesma coisa aqui, o cosseno de alfa é igual ao o cosseno de alfa é igual ao seno do complemento de alfa. Então, é igual ao seno de beta, aqui em cima, seno de beta. E, de fato, C dividido por A, C dividido por A. E aqui, B dividido por A, B dividido por A. Então, até a própria palavra, né, cosseno, cosseno, é o seno do complemento. Seno do complemento. Então, se eu dissesse para você que seno de 30 graus é 0,5, automaticamente você sabe que o cosseno de 60 graus é 0,5 também, porque eles são ângulos complementares. 30 mais 60 fecha 90 graus. O cosseno de um ângulo é igual ao seno do complemento desse ângulo. Então, cosseno de 60 graus é igual a seno de 30 graus. Era isso por esse vídeo, até o próximo.